em que Sara propôs a Abraão que tivessem um filho através da sua serva Agar, uma egípcia que havia sido adquirida durante o tempo da peregrinação do casal no Egito. Sara era estéril e ela estava ficando velha demais para ter filhos e pensou então em usar esse recurso que era comum na cultura do Antigo Oriente, de uma senhora que não podia ter filhos, tê-los através de uma escrava, mediante relações do seu marido com aquela escrava. Então Sara entrega Agar a Abraão, para através de Agar ter um filho. E Agar engravida de Abraão e lhe dá um filho que é chamado de Ismael, que significa Deus ouve. Abraão, durante algum tempo, pensou que Ismael, o filho que havia nascido dele com Agar, seria aquele herdeiro das promessas que Deus lhe havia dado, de uma numerosa descendência, de abençoar todas as nações e uma terra deleitosa. Mas não passou muito tempo e Deus deixou claro a Abraão de que o herdeiro seria um filho de Sara e que seria chamado de Isaque, que significa riso, e que não seria Ismael o mais velho, que tinha nascido daquele esquema humano deles, nascido da carne, de um estratagema elaborado pelos dois. E finalmente, pela providência e pelo poder divino, Isaque nasceu, como nós vimos na mensagem anterior. E Abraão lhe deu o nome que Deus havia indicado, ele ri, Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, conforme Deus havia determinado. Dessa forma, Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão quando tirou da terra dos caldeus, e Abraão respondeu com fé obediente, nomeando o menino e circuncidando ao 8º dia. Entretanto, Ismael, o filho mais velho, continuou a morar com eles, juntamente com sua mãe Agar. E o costume natural daquela época, e assim também é até o dia de hoje, é que o mais velho seja o herdeiro, o continuador da linhagem do pai. Quando eu digo até o dia de hoje, é na cultura oriental. O filho mais velho herda tudo, herda o nome do pai, as propriedades, e é por ele que a descendência do pai vai ser contada. E assim, a presença de Ismael, que era o mais velho, ali no clã, meio que ameaçava veladamente a herança de Isaque, que era o segundo filho, mas era o filho que Deus disse que herdaria todas as coisas. Especialmente para Sara, isso criava uma dificuldade. E tudo isso culminou numa crise que aconteceu durante a festa do desmame de Isaque, conforme nós veremos agora. A passagem que nós lemos e que está diante de nós tem 5 partes. Na primeira, Moisés registra a zombaria que Ismael estava fazendo do seu irmão mais novo, Isaque, versos de 8 a 9. Segundo, Sara fica furiosa e demanda a expulsão do menino com sua mãe, versos de 10 a 13. Abraão, então, depois de relutar, manda Agar e Ismael embora, verso 14 a 16. Deus, porém, vem em socorro de Agar e de Ismael no deserto, versos 17 e 19, e Moisés termina essa passagem com um resumo do que aconteceu com Ismael depois de tudo isso, verso 20 a 21. Ao que parece, durante a festa, Ismael, que a essa altura tinha cerca de 16 ou 17 anos, começa a, vou usar o termo zoar, não é? Começa a zombar, ou usar um termo mais técnico, a fazer bullying com seu irmão de 3 anos. A palavra zombar, ela pode ser traduzida por rir ou simplesmente brincar, como nós temos na nova tradução na língua de hoje. Mas era evidente que era uma brincadeira de mau gosto, porque senão como explica a reação de Sara? Como é que vai explicar a reação de Sara, que vai ser uma reação violenta em seguida? E além do mais, o apóstolo Paulo, a gente vai comentar isso mais no fim, quando ele se refere a essa passagem, ele diz que aquele que foi nascido da carne, Ismael, perseguia o que fora nascido do Espírito.
Então, essa brincadeira aqui que Ismael estava fazendo com seu irmão era bullying mesmo, estava caçoando do irmão, talvez zombando do nome dele, ele ri, né? Que nome é esse? Zombando, ou qualquer outra coisa do gênero. Como eu disse, o menino era um adolescente de 16 a 17 anos e ele já sabia que tinha perdido os seus direitos de primogenitura para o irmão que nascera depois. E além disso tinha o histórico da mãe dele. A mãe dele, a escrava egípcia Agar, tinha zombado de Sara poucos anos, aliás, 17, 16 anos antes, quando Sara havia engravidado dele, de Ismael, ela tinha zombado da sua patroa, porque ela, a escrava, tinha filhos e a patroa não tinha. E já tinha esse histórico de zombaria, né, de rivalidade entre as duas mulheres. E tudo isso pode ter contribuído para Ismael vir a caçoar, zombar, fazer bullying com o seu irmão, cheio de inveja, de ressentimentos e de ciúmes. O que era para ser uma festa, agora termina com um grave problema familiar. Diz aí no verso 9, que Sara viu que o filho que Agar a egípcia teve com Abraão estava zombando de Isaque, seu filho. Note que o texto aqui se refere ao menino não pelo nome, na verdade, nenhuma vez na passagem aparece o nome de Ismael. Ele é sempre o filho da escrava ou o menino. O nome dele nunca é mencionado, talvez porque a intenção de Moisés é mostrar o seu status secundário. Ele não é o herdeiro, apesar de ser o mais velho. Ele não é nem chamado pelo nome aqui. Ele é referido dessa maneira. E aí, segunda parte do nosso texto, ela passa a exigir que Abraão expulse o menino e a sua mãe. Versos de 10 a 13, ela se dirige a Abraão e demanda providências que considera certas. E que providências são estas? A providência era, como diz aí o verso 10, Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. A terceira coisa que Deus disse a Abraão ali é que Isaque e seus filhos é que seriam considerados como descendência de Abraão. Essa é uma passagem muito importante, ela é usada algumas vezes no Novo Testamento, como eu irei mostrar. Mas por enquanto vamos apenas ficar aqui no final do verso 12. Então, ainda no verso 12, primeira coisa que Deus disse: não se preocupe com a criança e com a mãe dela. Segundo, faça tudo o que Sara lhe diz, está dizendo, e faça isso porque, em terceiro lugar, por meio de Isaque, e não por meio de Ismael, será chamada a tua descendência. É por isso que Sara está certa. É porque a tua descendência, Abraão, ela virá através de Isaque e não através de Ismael. Vai ser através de Isaque que os seus filhos serão considerados como herdeiros da promessa. Vai ser por meio de Isaque que o Messias, a semente da mulher prometido, haverá de vir. Vai ser por ele. Ele é a linhagem santa. E a quarta coisa que Deus diz a Abraão naquela visão é que ele cumpriria a promessa que ele já tinha feito de abençoar Ismael. Verso 13. Também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. O também aqui é porque estava incluído na promessa de que através de Isaque Deus traria a Abraão, ou faria de Abraão uma grande promessa, uma grande nação. E agora Deus diz: eu vou fazer a mesma coisa com relação a Ismael, mesmo que ele não seja da linhagem santa, da linhagem escolhida, mas eu vou abençoá-lo porque ele é teu filho, porque ele é teu descendente. Essa promessa aqui, ela foi feita cerca de 4 anos antes, quando Deus deu a circuncisão. Olha o que diz Gênesis 17, 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus já tinha dito isso fazia 4 anos. Cerca de 4 anos a Abraão, e aqui ele reitera a promessa: não se preocupe com seu filho Ismael, porque eu vou abençoá-lo também e vou fazer dele uma grande nação. E disse inclusive: de Ismael virão 12 príncipes,
O contraste, não é? Em oposição a Isaque, que teve Jacó, que teve os 12 patriarcas de Israel. E Deus tinha dito que abençoaria quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. E Ismael tinha não amaldiçoado, mas tinha zombado do herdeiro de Abraão e agora estava sendo castigado por isso, estava recebendo a consequência dos seus atos. Mas Deus na sua misericórdia, ouve o clamor do menino e o anjo de Deus se revela a Agar mais uma vez. E o que é que o anjo do Senhor disse para ela? Primeiro, não tivesse medo, está aí no verso 17, pois Deus ouviu a voz do menino onde Agar o havia deixado. Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está, embaixo do arbusto onde você o deixou, à sombra para morrer. Deus ouviu a voz dele, o clamor dele, o choro dele, a oração dele, porque é filho de Abraão. Não tenha medo. Segundo, que ela se levantasse o menino, e o detalhe aqui, segurando pela mão, o que dá a ideia de fortalece o menino, anima o menino, encoraja o menino, porque ele não vai morrer. E por que ele não iria morrer? Porque Deus tinha dito que faria dele também uma grande nação e que daria a ele descendentes. Então, Agar havia esquecido disso. Agar havia esquecido que já tinha se encontrado com esse Deus, que é o Deus que ouve as orações. Ela esqueceu a promessa que Deus fez para ela, de que dela, através do seu filho, Deus traria uma descendência numerosa. No momento da angústia, a gente esquece as promessas de Deus, a gente esquece o que Deus disse, e a gente desce cada vez mais. Deus aparece e diz: não tenha medo, o menino não vai morrer, porque eu tenho uma promessa para ele. Eu vou cumprir para ele a promessa. Verso 18, ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, encoraje-o, porque eu farei dele uma grande nação, como eu já disse mais de uma vez. E em seguida Deus abre os olhos de Agar para ela ver um poço d'água. O termo poço d'água aqui não é um poço de água parada, mas é uma fonte propriamente, né? Uma fonte. No deserto, essas fontes geralmente eram escondidas e somente os peregrinos é que sabiam exatamente onde elas se encontravam. Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse uma dessas fontes, talvez escondida ali no meio dos arbustos, e ela vai lá, enche o cantil de água e traz para o menino. E ali, dessa forma, eles são salvos pela misericórdia e pela promessa de Deus. Gente, que episódio extraordinário do amor de Deus e da sua compaixão para com aqueles que são seus. E o texto termina com uma descrição breve de Moisés, do que aconteceu com Ismael em seguida, verso 20 a 21. Moisés nos diz aí no verso 20 que Deus estava com o menino. Não porque ele era filho da promessa, não porque ele fazia parte da descendência santa, mas porque ele era um filho natural de Abraão. E o amor de Deus por Abraão era tão grande que abençoou inclusive esse filho que nasceu de um esquema mundano, de uma estratégia carnal, nasceu segundo a carne, mas a misericórdia de Deus era inclusive com ele. Isso mostra que o amor de Deus é maior do que a gente pensa. Com frequência vai além do que a gente imagina. E que Deus é compassivo até com pessoas que a gente olha e diz assim: não é possível que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão de uma pessoa dessas. Pois é, Ele tem. É muito mais do que a gente pode imaginar. Deus estava com o menino. Estar com o menino significa, no contexto, que Deus o abençoou, Deus o fez prosperar, Deus o guardou dos perigos do deserto e Deus velou pelas suas promessas para cumpri-las na vida de Ismael. Segunda coisa que Moisés nos diz aqui é que ele fixou residência no deserto. Diz que ele cresceu, morou no deserto. E no verso 21 diz, ele morava no deserto de Parã. Parã era a região que hoje é a Arábia. Ismael é o pai dos árabes. É o pai dos árabes, que são parentes, não é? São parentes dos
judeus, parente dos israelitas. Era lá nessa parte do deserto, é a parte, se você olhar no mapa, fica mais para a direita, já olhando para a Mesopotâmia, perto de Ur dos Caldeus, no centro da Península Arábica, é ali que Ismael estabeleceu a sua residência. E Moisés diz aqui também que ele se tornou flecheiro, ou seja, ele se tornou um caçador hábil, alguém que sabia manejar arco e flecha muito bem. Quem sabe isso tem alguma coisa a ver com o que aconteceu quando ele era criança, né? Que sua mãe o colocou à distância de um tiro de arco, e ele se torna um arqueiro, né? Alguns veem uma coincidência aí, intencional, no texto, essa relação da profissão dele com aquele momento que marcou sua vida, em que ele quase, de fato, morre. E a quarta coisa que diz é que ele se casou com uma egípcia, que a mãe dele arrumou um casamento para ele. Como o pai ele não tinha, né? Estava separado de Abraão, praticamente ele não tinha pai, então a sua mãe Agar foi na sua parentela, na sua família, e arrumou uma esposa para Ismael, e ele casou-se com uma mulher egípcia. Isso que aconteceu com Ismael.